Você já ouviu falar da história da Torre de Babel? Descubra como a confusão das línguas mudou o mundo para sempre. Após o dilúvio, a humanidade recomeçou com união e um único idioma. Mas a ambição de construir uma torre para tocar os céus trouxe consequências inimagináveis. Após o dilúvio que devastou a Terra, a humanidade se viu diante de uma oportunidade única de recomeço. Com o coração unido e um único idioma, os homens decidiram se unir em um plano grandioso, construir uma torre que alcançasse os céus, desafiando diretamente a soberania divina. Movidos por ambição e orgulho, eles acreditavam que poderiam tocar o trono de Deus com suas próprias mãos. O que começou como um projeto aparentemente grandioso revelou-se, na verdade, como a semente da discórdia e da confusão que se espalharia pelo mundo. Fique comigo para descobrir como essa história extraordinária moldou não apenas o destino da humanidade antiga, mas também ecoa em nossos dias atuais. À medida que a torre ia crescendo em direção aos céus, a ambição dos construtores se tornava cada vez mais evidente. Não se tratava apenas de uma estrutura física imponente, mas sim de um símbolo da arrogância e da pretensão humanas. Cada tijolo colocado, cada pedra erguida, era um passo em direção à tentativa de desafiar diretamente a autoridade divina. O orgulho se acumulava junto com os andares da torre, alimentando a ilusão de grandeza e poder. Os construtores não buscavam apenas alcançar as alturas celestiais, eles almejavam igualar-se a Deus, desafiando sua soberania e domínio sobre o universo. O que parecia ser um feito grandioso aos olhos humanos, na verdade, era visto como uma afronta aos olhos do Criador. A Torre de Babel não era apenas uma estrutura física, era o reflexo da arrogância e da rebeldia do coração humano contra seu Criador. Conforme a cidade e a Torre de Babel cresciam em tamanho e grandiosidade, a soberba humana se tornava cada vez mais evidente. Os habitantes, motivados por um desejo insaciável de poder e glória, viam na construção da torre não apenas uma realização arquitetônica, mas sim um símbolo da sua própria grandeza. A ideia de alcançar os céus não era apenas um projeto físico, mas uma manifestação do desejo humano de se equiparar a divindades. Cada tijolo colocado era como uma afirmação de independência e desafio aos desígnios divinos. A torre não era apenas uma estrutura material, era o reflexo da arrogância e da rebeldia dos homens contra o Criador. À medida que os andares se erguiam em direção ao céu, o orgulho se acumulava entre os construtores, alimentando a ilusão de poder e supremacia. O que começou como um projeto aparentemente grandioso logo se revelou como um monumento à vaidade humana, cujas consequências ecoariam através dos tempos. Ao observar a arrogância e a rebeldia dos construtores da Torre de Babel, Deus decidiu intervir de forma sutil, porém impactante. Em vez de destruir a torre com fogo ou violência, ele optou por confundir as línguas dos homens. Na manhã seguinte ao início da confusão das línguas, os trabalhadores se viram incapazes de se comunicar uns com os outros. O que antes era uma única linguagem harmoniosa tornou-se um emaranhado de sons incompreensíveis. Comandos se transformaram em ruídos, ordens viraram confusão. A unidade que existia entre eles foi rompida abruptamente, levando ao caos e à paralisação do projeto grandioso. Esse gesto divino não foi motivado por raiva ou vingança, mas sim por amor e sabedoria para evitar que a humanidade se autodestruísse na busca desenfreada por poder e glória. Assim, a confusão das línguas na Torre de Babel não foi apenas um castigo divino, mas também um lembrete da importância da humildade e da submissão diante do Criador. A confusão das línguas na Torre de Babel não foi apenas um evento isolado, mas sim um divisor de águas na história da humanidade. Com a ruptura da comunicação entre os construtores, o caos se instalou não apenas no canteiro de obras, mas em toda a cidade. Antes harmoniosa e unida, a população de Babel viu-se repentinamente dividida por barreiras linguísticas intransponíveis. O que era uma sinfonia de vozes agora se transformara em um tumulto indescritível, onde cada indivíduo falava uma língua desconhecida para o outro. A incompreensão gerou desconfiança, medo e frustração. Líderes tentavam dar ordens que não eram entendidas, trabalhadores buscavam se comunicar sem sucesso, famílias eram separadas pela intransponibilidade das novas línguas. A torre inacabada tornou-se um símbolo não apenas da soberba humana, mas também da incapacidade do homem de alcançar seus objetivos quando desprovido da união e cooperação. A confusão das línguas na Torre de Babel marcou o fim de uma era de arrogância e pretensão, dando lugar a um mundo fragmentado e diversificado. Após a confusão das línguas na Torre de Babel, as famílias que antes trabalhavam unidas passaram a se separar, cada uma seguindo um caminho distinto em busca de compreensão e sobrevivência.
Os laços que outrora os uniam foram rompidos pela barreira da incompreensão linguística, levando a um cenário de isolamento e desconfiança. Pais foram separados de filhos, irmãos se perderam uns dos outros, amigos se tornaram estranhos. A cidade que antes pulsava com vida e cooperação viu-se mergulhada em um silêncio ensurdecedor, onde o som das vozes era substituído pelo eco vazio do desentendimento. A dispersão das famílias marcou não apenas o fim da construção da torre, mas também o início de uma nova era de solidão e fragmentação. As raízes da diversidade linguística foram plantadas naquele momento crucial, moldando o curso da história e dando origem às diferentes culturas e nações que conhecemos hoje. A Torre de Babel, erguida com a ambição de tocar os céus, tornou-se um monumento à soberba humana e à busca desenfreada por independência espiritual. Cada tijolo colocado, cada pedra erguida, era um ato de desafio direto à autoridade divina. Os construtores não buscavam apenas alcançar as alturas celestiais, eles almejavam igualar-se a Deus, desafiando sua soberania e domínio sobre o universo. A torre não era apenas uma estrutura física, era o reflexo da arrogância e da rebeldia do coração humano contra seu Criador. O desejo de construir algo que rivalizasse com a morada celestial revelava a natureza pecaminosa do homem, que buscava exaltar-se acima de tudo e todos. Babel não foi apenas uma cidade, ou uma torre foi um símbolo da tentativa fracassada de substituir a presença divina pela grandiosidade humana. A história da Torre de Babel nos ensina uma lição atemporal: toda construção feita sem a presença e a orientação de Deus está fadada ao fracasso. Os construtores da torre, motivados por ambição e orgulho, acreditavam que poderiam desafiar diretamente a autoridade divina e alcançar os céus com suas próprias mãos. No entanto, o que parecia ser um feito grandioso aos olhos humanos revelou-se como um monumento à vaidade e à rebeldia contra o Criador. A Torre de Babel se tornou não apenas uma estrutura física inacabada, mas também um símbolo da arrogância e da pretensão humanas. A confusão das línguas foi o golpe final que demonstrou a fragilidade e a futilidade de qualquer empreendimento humano que busque se sobrepor à vontade divina. Assim, ao olharmos para os destroços da Torre de Babel, somos lembrados da importância de construirmos nossas vidas sobre alicerces sólidos, guiados pela sabedoria e pela graça de Deus. Ao compreender a profundidade da história da Torre de Babel, percebemos que estamos diante de um dos relatos mais impactantes da Bíblia. A tentativa dos homens de desafiar a autoridade divina e alcançar os céus por meios próprios revela não apenas a fragilidade da natureza humana, mas também a grandeza da misericórdia e sabedoria de Deus. Cada detalhe dessa narrativa nos convida a refletir sobre nossas próprias ambições, orgulhos e limitações. Ao estudarmos o episódio da Torre de Babel, somos confrontados com a realidade de que toda busca por grandiosidade, sem a orientação e humildade diante do Criador, está fadada ao fracasso. Portanto, ao nos aprofundarmos nesse relato milenar, somos desafiados a reconhecer nossa dependência de Deus em todas as áreas de nossas vidas e a buscar sua vontade acima de nossos próprios anseios e desejos.